Olá, senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a este canal. Meu nome é Caroline e hoje eu vou falar de um assunto que está em pauta, como nunca esteve antes, a questão de ter ou não ter filhos. Primeiro, eu acho que a gente tem que colocar a parte da religião, né? Que as relações íntimas seriam para procriação, certo? Hoje em dia, a gente sabe que já não é por aí, tá? E eu acho que Deus, ele não fica brabo se a gente não tiver mais filhos, certo? Inclusive, a nossa fertilidade também foi diminuindo de acordo com o tempo, né? A gente sabe disso. Dizem que é pela nossa alimentação, pelos hormônios que a gente toma, né? Os anticoncepcionais. Mas enfim, a questão é que o nosso mundo está mudado, o nosso mundo já está povoado, então Deus não é carrasco de ninguém, né? Para ficar dizendo que a gente tem que ter filho, não tem que ter filho, né? Inclusive Deus, ele é um gentleman, ele não faz o que a gente não quer, né? A nossa livre escolha, né, pessoal? O nosso livre arbítrio. Nós temos isso, Deus criou assim, tá? Vou falar uma coisa meio engraçada, né? Mas não fiquem bravos comigo, meus irmãos na fé. Mas Deus também não teve mulher, né? Claro que tem esse tipo de piada. Mas Deus, Jesus e o Espírito Santo era um outro sistema, certo? Aí, para a criação do ser humano, Deus não quis mais interferir da forma como ele criava, né? Que ele criou os anjos, que ele criou o céu, a terra, enfim, tudo que nós temos de natural aqui hoje. Então ele criou uma auxiliar idônea para o homem, né? E dentro dela ele colocou o útero, né? E os ovários, enfim, a mulher normal, a mulher biologicamente normal, para que pudesse gerar filhos como complementação do Adão, certo? Porque isso era necessário. Só que se nós vermos só a parte biológica, vermos a mulher só como fêmea, digamos que se um homem não quiser ter mais filhos, ele não precisa de uma mulher para procriar, né? Então ele pode escolher também não ter mais filhos, né? Ele não precisa escolher uma mulher que vai cuidar das suas crias, certo? Então, pessoal, isso é uma questão de escolha. Eu tenho uma filha, tá? E eu me arrependo de não ter tido ela antes. Porque toda mulher que é princesinha, ou toda mulher em geral, quando ela tiver filhos, se ela já não teve contato com o sistema e como funciona, ela vai entender como o sistema funciona. Então, é uma forma de acordar. Mas o que eu teria feito de diferente? Eu teria filhos? Se tivessem me dito lá na minha infância, tu não precisa ter filho, só estuda e trabalha, né? Mas, inconscientemente, a pulsão de vida, né? Que é só ter filhos, procriar, continuar a nossa humanidade, né? Então, por esse lado, não ter filhos seria pulsão de morte, tá? Então, eu quis continuar a vida. O que eu faria de diferente? Eu teria filhos mais cedo. Inclusive porque eu sabia da informação de que a partir de 35 anos a chance de uma mulher ter filhos com síndrome de Down é muito alta, tá? Então eu me preocupava um pouco com essa parte, assim, não tanto. Mas eu digo que eu teria antes por quê? Porque eu não sabia que aqui na frente eu ia me separar, né? E aí dar o tempo de eu recomeçar a minha vida. Então hoje a minha filha tem 6 anos, e é muito difícil, vocês que acompanham aqui o canal, a gente ter mãe solteira, né? Embora o pai dela cuide dela, ajude a cuidar bastante, né? Ele é bem presente. Mas como é complicado a gente namorar, né? Colocar alguém dentro da nossa casa ou até ir morar com uma pessoa, fica uma coisa mais limitada. Embora adultos deveriam entender isso, né? Que tem pessoas que namoram só de final de semana e qual é o problema, né? Quando minha filha tá lá no pai dela, qual é o problema? Mas tem pessoas que não entendem isso. Tem muitos homens que entendem a ser muito controladores, tá?
Dito isso, então, quem não quiser ter filhos, nesse mundo do jeito que está, pessoal, sinceramente, eu acho que é até uma boa ideia. E eu, por exemplo, eu não quero ter mais filhos. Eu não quero ter uma nova família assim, dessa forma, que vai casar e ter filhos, né? Eu gostaria que a pessoa que eu vou estar daqui a um tempo, que ela ou já tivesse filhos ou não queira ter filhos, certo? Porque eu já estou com quase 40 anos também, né? E eu passei por problemas no meu parto. Eu não quero correr o risco de deixar a minha filha sozinha no mundo, né? Então são várias questões que nós temos que analisar, tá? Questão de mãe solteira e guarda, já vamos entrar um pouco nesse assunto. Se tu acha que não vale a pena se relacionar com uma mulher que tem uma criança, que ela cuida bem, que é saudável, né? Eu acho que vocês têm que começar a pensar, vocês que são solteiros e não têm filhos, vocês têm que ficar com mulheres solteiras que não têm filhos. Mas às vezes uma mulher que tem filhos é muito mais interessante, muito melhor do que uma mulher que não tem filhos, né? Porque os filhos, na verdade, eles trazem uma regularidade para a vida da mulher, né? Trazem mais uma estabilidade, porque desestabiliza bastante. Mas é como se não precisasse mais o companheiro preencher todo aquele espaço, sabe? Que acontece muito, assim, de relacionamentos que sufocam, né? Então, assim, eu tô muito tranquila. Quando eu volto pra casa, eu busco a minha filha na escola, nós estamos juntas, entende? Ela é minha companheira, então, assim, o que eu busco, eu já falei pra vocês, seria um namorado, um companheiro, mas assim, que fosse para me divertir, fazer coisas de gente adulta. Porque o que acontece quando tem a criança? A gente geralmente abre mão das coisas de adulto para fazer as coisas de crianças. Embora muitos adultos vejam filmes e coisas que não deveriam ver e músicas na frente das crianças. E o que vocês acham que acontece? A sexualização da criança, né? Então, assim, vocês têm que observar também como a mulher cuida das crianças, das suas filhas, né? Dos seus filhos. São coisas que a gente vai levando, a gente não observa, né, pessoal? Mas eu digo uma coisa pra vocês. Eu sou uma pessoa que uma experiência pra mim basta pra aprender, sabe? Então eu tenho, a minha maternidade é plena com uma criança só. Eu não preciso de mais uma ou de mais um para realizar aquele sonho assim, ai, quero ter um casal. Eu não tenho esse sonho, tá? A minha filha, pra mim, tá ótimo, entendeu? Veio a menina, ótimo, perfeito. Ela é minha companheira, ela me ajuda nas coisas, ela gosta das minhas coisas, assim, bastante. Ela quer brincar com as coisas que são minhas, né? Gosta de me imitar, né? Então isso é uma coisa muito boa, saber que eu estou investindo num futuro que é um relacionamento com ela, né? Estou construindo isso com a minha filha. E isso é muito bom, isso eu não vou abrir mão de jeito nenhum, né, pessoal? Porque a gente tem que saber que os filhos são prioridade, sim, né? Mas que a gente também não pode deixar de viver a vida, como eu já vi algum inscrito comentando aqui que os avós deles deixaram de viver a vida por causa dos filhos, né? Mas aí, pessoal, entra uma questão de preocupação excessiva, de culpa, entra uma série de coisas, né? Aí, inclusive, o financeiro, né? Mas se tu já tá estabilizado na vida, se tu quiser ter filho ou não ter, eu diria assim, ó, se estabiliza primeiro, inclusive as mulheres, né? Juntem dinheiro para ficar um tempo em casa, mulheres, porque depois é difícil voltar pro mercado de trabalho, tá? Então, assim, é uma série de coisas que você tem que pensar, que o pessoal acha que é tudo natural ter um filho hoje, assim, do jeito que tá a nossa economia, é tudo natural e não é, tá? Então, assim, eu acho muito válido essa questão ser trazida, né? Questão de não ter filhos. Mas, volto a dizer,
Não escute conselhos, você solteiro, de quem já tem filhos. E você que já tem filhos, não escute conselhos de quem não tem. Entende? Porque as pessoas, elas não vão entender o que é ter um filho. Quem não teve não vai entender, tá? Quem já teve sabe de tudo e conhece o sistema. Vocês que são solteiros também já conhecem o sistema. Então vocês têm que escolher, ou vocês vão driblar o sistema e viver melhor, ou vocês vão deixar de viver, que é o que muitos têm feito e se isolado. E eu acho que essa parte tá errada, porque quando a pessoa se isola, ela está mais suscetível a abusos de todas as formas, inclusive golpes financeiros, tá? E o que a gente vê muito é pessoas idosas caindo em golpe, né? Até de namorados famosos pedindo dinheiro no exterior, gente. Isso é um absurdo, tá? Então, vamos cuidar cada um da sua vida, tá? E quem quiser ter filhos que tenha, e quem não quiser que não tenha, tá? Então, um abraço para vocês, até o próximo vídeo.